Em 2010, a Hua, de 25 anos, entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Ela trabalhava em um restaurante chinês e em uma casa de massagem, mas foi demitida após ser descoberta pelo chefe por oferecer secretamente aos clientes um serviço de meia-cama, ou seja, ajudá-los a se masturbar. Mais tarde, ela entrou para um bordel clandestino e começou sua vida como garota de programa. A Hua recebe até 10 clientes por dia e ganha cerca de $20 mil por mês. A Hua tem menos de 1,6 metros de altura e pesa menos de 80 quilos. Embora ela não seja bonita, ela é muito atraente. Ele tem uma densa camada de sardas, 2 caninos aparecem quando sorri e fala com forte sotaque de Fujian. A cidade natal de Ahua é uma vila perto de Shangli City, Fuzhou, Fujian. Embora a vila não seja grande, como muitas vilas e cidades na província de Fujian, ela tem uma longa tradição de imigração. A maioria dos jovens da mesma aldeia, incluindo parentes e amigos de Ahua, optaram por imigrar. Ahua trabalhava como operário de linha de montagem em uma fábrica na cidade, das 8 horas às 18 horas, com um dia de folga por semana. Ele é o mais velho da família, tem 2 irmãs menores de idade e pais idosos. Sua família é relativamente pobre na aldeia. Com um salário mensal de mais de 2.000 yuans, não sobra quase nada além das despesas de subsistência e dos subsídios domésticos. Ambos os pais são fazendeiros comuns. Eles não têm muita ambição. Eles só esperam que a filha possa se casar com uma boa família o mais rápido possível. A Hua teve 2 namorados, mas foi abandonada por ambos. Mais tarde, ela não quis mais namorar e nunca se casou. No início do verão de 2010, a Hua, que tinha acabado de completar 25 anos e sabia apenas algumas palavras em inglês, decidiu entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Depois de 2 tentativas de contrabando que duraram quase 2 anos e envolveram todo tipo de dificuldades, ele finalmente chegou ao outro lado do oceano. A Hua contatou sua tia em Nova York com antecedência, e sua tia pagou a taxa de contrabando de $70 mil americanos por ela. Minha tia-cunhada foi para lá clandestinamente há 10 anos e depois se casou com um americano e se tornou cidadã americana. Alguns anos atrás, ele convenceu a Hua a vir para os Estados Unidos, dizendo que havia muito dinheiro a ser ganho trabalhando aqui. Minha cunhada foi buscá-la, e o carro rodou por 2 dias e muitas semanas. No caminho, a Hua olhou para a paisagem pela janela do carro e lágrimas caíram inconscientemente. Ele disse à cunhada que aqueles foram os 2 dias mais felizes que ele teve nos últimos anos. No verão de 2012, a Hua chegou à 8ª Avenida, no Brooklyn, Nova York, um ponto de encontro para pessoas de Fuzhou e uma das Chinatown mais famosas dos Estados Unidos. Lojas de lanches de Fuzhou podem ser vistas em todos os lugares nas ruas. Muitos restaurantes chineses e shoppings também são administrados por chineses, e os pedestres nas ruas estão cheios de rostos amarelos familiares. A Hua recebeu um nome inglês, Ana. Apresentada pela cunhada, ela foi a um restaurante chinês e começou a trabalhar para pagar suas dívidas. A maioria dos imigrantes ilegais pagará suas dívidas em 5 anos trabalhando, mas esses 5 anos serão muito cansativos. Devido aos baixos salários por hora, eles precisam trabalhar mais de 80 horas por semana, e a maior parte do trabalho que realizam é de alta intensidade e em um ambiente de trabalho precário. Disse que, após o incidente de 11 de setembro, o trabalho de limpeza das ruínas do World Trade Center em Nova York foi feito principalmente por imigrantes ilegais contratados pelo governo da cidade de Nova York, a maioria dos quais era de Shangli, Fuzhou. A Hua não tinha experiência trabalhando em restaurante antes, então o chefe lhe atribuiu uma função como vigia de balcão, o que significava ficar de olho na mesa do buffet e servir pratos lá continuamente. O salário mensal é de $2.200, e o pagamento mensal da dívida mais juros é de $1.000. Ela estava morando temporariamente na casa da tia. Originalmente, sua tia não queria cobrar aluguel, mas seu tio era um americano bastante frio e insistiu que ela pagasse $800 de aluguel todo mês. O dinheiro restante não era suficiente para ela viver no restaurante. Depois de trabalhar por 3 meses, a Hua começou a pensar em mudar de emprego. Depois de chegar aos Estados Unidos, a Hua ouviu muitas histórias sobre chineses que ficaram ricos. Houve um homem que entrou clandestinamente e começou um negócio paralelo de revenda de cupons de auxílio, que são cupons de compras dados pelo governo aos pobres e que só podem ser usados para fazer compras em supermercados. Essa pessoa comprou um grande número de cupons de compras de mexicanos e negros a preços baixos e depois os vendeu a preços altos, acumulando milhões de dólares em apenas um ano. Também houve pessoas que abriram restaurantes chineses depois que chegaram aqui. Eles falharam no início, mas depois ganharam experiência e mudaram para restaurantes de frutos do mar.
Em um ano, eles abriram 17 filiais nos Estados Unidos. Mais tarde, eles se casaram com uma mexicana e obtiveram com sucesso a cidadania americana. A Hua ouviu de um morador local que a massagem era muito lucrativa e que havia muitas casas de massagem chinesas e lojas de matança de cavalos em Chinatown. O morador da vila estava nesse negócio e mais tarde lhe apresentou uma loja. Depois de alguma hesitação, a Hua pediu demissão do emprego no restaurante e foi até lá. A loja ficava em uma rua estreita, com uma placa chamativa de China Masa pendurada na porta, uma estátua de Guan Yu na entrada e um leve cheiro de incenso pairando pela loja. Depois que a Hua entrou e explicou seu propósito, o chefe a olhou de cima a baixo e disse: "Vem aprender por alguns dias, e se você acha que consegue, pode começar seu trabalho." A Hua ouviu as preocupações do chefe e disse apressadamente: "Eu consigo. Chefe, embora eu seja pequeno, meus braços são muito fortes. Eu os treinei servindo pratos em restaurantes." O chefe concordou. Após um treinamento simples, a Hua começou a trabalhar. O trabalho no salão de massagem é massagear os pés e as costas dos clientes. A Hua pegou o jeito rapidamente. Resumindo, é semelhante a servir pratos, ambos dependem de força física para ganhar dinheiro. A maioria dos clientes que ligam são americanos. A Hua tem que fazer 5 ou 6 ligações todos os dias, e isso custa $60 por hora. O chefe fica com metade. Sua renda média diária é de $180, e as gorjetas dos clientes são adicionadas. No final de cada dia, os ombros de a Hua doíam de exaustão. Ela adormeceu assim que chegou em casa, sem forças nem para tomar banho. Mas ela nunca faltou um dia de trabalho. Ela não ousou contar à cunhada que havia largado o emprego no restaurante e ganhado quase $8.000 no primeiro mês. A Hua contou o dinheiro várias vezes, sem conseguir acreditar. No dia em que recebeu seu salário, ele sentiu que sua verdadeira vida nos Estados Unidos estava prestes a começar. Depois que sua renda aumentou, a Hua conseguiu economizar vários milhares de dólares, além de pagar suas dívidas mensais e despesas de subsistência. Ele saiu da casa da tia e alugou um pequeno apartamento nas proximidades por $1.200 por mês. Ela também começou a fazer compras e comprar algumas roupas da moda e cosméticos. Seu conterrâneo a levou para Manhattan para visitar a Estátua da Liberdade. Os olhos de a Hua se abriram e ela sentiu que o ar que respirava era muito fresco. A Hua também se matriculou em uma aula de inglês e conseguiu manter conversas simples com os convidados. Durante esse período, a Hua ia à igreja toda semana. Meio ano depois, ela obteve com sucesso um cartão de trabalho. Com este cartão, ela pode trabalhar legalmente. A Hua pensava que seu primeiro objetivo era pagar suas dívidas em 2 anos e que seu próximo objetivo era obter um green card o mais rápido possível. Ele ouviu dizer que algumas pessoas obtiveram green cards por meio de asilo, casamento falso, trabalho, loteria ou estudos no exterior. Com o green card, eles podem fazer o teste de cidadania depois de 5 anos e se tornar cidadãos americanos após passar no teste. Mas não importa o que aconteça, você precisa economizar dinheiro suficiente primeiro. Um dia, um cliente americano veio à loja e disse que era um cliente antigo e perguntou se poderia lhe dar uma meia-cama. A Hua não entendeu o que ele quis dizer, então o cliente insinuou com ações, o que na verdade era masturbação. Quando a Hua entendeu, ela ficou chocada por um momento e disse que nunca tinha feito aquilo antes. O hóspede então sussurrou que poderia receber uma gorjeta maior. A Hua ficou um pouco hesitante, mas ela fez isso depois de ver que a gorjeta era considerável. Mais tarde, toda vez que o cliente vinha, ele perguntava pela mulher baixa com sardas no rosto. Até que um dia, o chefe descobriu e repreendeu a Hua. "Você é um idiota? Esta é uma loja legítima. Você quer que minha loja vá à falência e me coloque na cadeia? Você não precisa vir amanhã." A Hua disse que realmente não entendia as regras e só queria ganhar mais dinheiro para pagar suas dívidas, então pediu ao chefe que lhe desse uma chance. O chefe disse que não queria a comissão daquele dia e pediu que ele fosse embora imediatamente. E assim, a Hua perdeu o emprego. Mais tarde, ele descobriu que as casas de massagem são divididas em regulares, aquelas com meias camas e aquelas com camas completas. Muitas das salas não podem ser distinguidas do exterior, por isso ele precisa perguntar ao chefe com antecedência ao entrar na empresa. A Hua entrevistou várias casas de massagem por meio de uma agência de empregos e, finalmente, escolheu uma que oferecia serviços de meia-cama. Depois disso, ele passou a ganhar $10.000 por mês, e o trabalho era menos estressante que o anterior.
Ele começou a enviar dinheiro para casa, começando com $800 por mês, aumentando gradualmente para $1.500 por mês e depois para $2.000 por mês. Ele esperava que seus pais e irmãs pudessem ter uma vida melhor, mas, afinal, eles estavam em um país estrangeiro e não tinham muitos amigos. Ao descansar, Arrua não conseguia evitar se sentir solitário e entediado. Já faz mais de um ano que Arrua chegou aos Estados Unidos. Ele sente que neste ano, além de trabalhar para ganhar dinheiro, não se divertiu viajando. Então ele pediu alguns dias de folga ao seu chefe e se inscreveu para uma excursão de 3 dias para Los Angeles e São Francisco. O grupo turístico era composto por cerca de 20 pessoas, todas chinesas, incluindo o guia turístico e os turistas. Eles foram à calçada da fama de Hollywood, a Universal Studios e visitaram a Ponte Golden Gate, conhecida como o maior edifício dos Estados Unidos, e Alcatraz, que já foi a prisão mais famosa. Embora a viagem tenha durado apenas 3 dias, ele ainda sentia que queria mais. Ele fez amizade com uma garota que estava viajando com ele. Eles sentaram na mesma fileira ao longo do caminho e se deram muito bem. O nome da garota é Zhou Xue. Ela tem 24 anos, é de Heilongjiang e fala autêntica culinária do Nordeste chinês. No final da viagem, Arrua adicionou Zhou Xue no WeChat e disse que manteria contato e a visitaria em Nova York se tivesse oportunidade. No outono de 2013, por acaso, Arrua foi levada a um cassino por um morador da vila. Aquela foi a primeira vez que ele foi a um cassino. Mais tarde, ele passou a ir lá sozinho com frequência. Quanto mais ele jogava, mais ele perdia. Ele continuou gastando dinheiro e logo perdeu todo o dinheiro que havia economizado. O cassino é como um monstro com a boca sangrenta, devorando constantemente o dinheiro e os desejos das pessoas. Um dia de outubro, Arrua recebeu uma mensagem no WeChat de Zhou Xue, que lhe disse que estaria visitando Nova York nos últimos 2 dias. Depois de ver Zhou Xue pedindo comida, Arrua olhou para Zhou Xue cuidadosamente. Ela sentiu que parecia diferente da última vez que se conheceram. Zhou Xue estava vestida de forma elegante, com uma jaqueta de gola de visum, sapatos de salto alto vermelhos e cabelos tingidos de bordô. Olhando para a expressão de Arrua, Zhou Xue de repente riu. Ele disse a Arrua que esta viagem aos Estados Unidos não era por diversão. Arrua não sabia o que Zhou Xue disse em seguida, o que o arrastou completamente para um abismo. Depois do jantar, eles trocaram de lugar. Zhou Xue e suas 2 amigas vieram com vistos de turista B2 obtidos por meio de uma agência nacional. Esse chamado intermediário é especializado em apresentar garotas chinesas que querem ir aos Estados Unidos para ganhar dinheiro e se prostituir. Elas entrarão em contato com as madames nos Estados Unidos com antecedência, e as boas meninas serão enviadas diretamente para casas em várias cidades dos Estados Unidos assim que chegarem. As madames pedirão que cada garota envie selfies com antecedência e gravem um vídeo de corpo inteiro de biquíni. O preço é então determinado com base nas condições de cada pessoa. O preço normal é de $120 a $150 por sessão, e o preço para alguém com boas condições pode chegar a $500. Uma assinatura mensal geralmente começa em $1.000, e o seguro trabalhista cobre de 30% a 50% do preço. A gorjeta dada pelo cliente pertence à menina. Zhou Xue disse que ganhou $80 mil nos poucos meses desde que chegou aos Estados Unidos. Durante os poucos dias do mês em que não pode trabalhar, ela vai às compras e viaja. Da última vez, foi a primeira vez que ela viajou em grupo e ela conheceu Arrua. Arrua caiu na armadilha e perguntou a Zhou Xue se ela poderia fazer isso. Zhou Xue pegou seu celular para mostrar a ele. Um grupo do WeChat apareceu na tela com dezenas de garotas, e a dona do grupo era Mama-san. Zhou Xue disse que não cabia a ele decidir. Se ele realmente quisesse fazer isso, ela falaria com o líder do grupo e pediria que ele a contatasse diretamente. Ela não participaria da discussão. Alguns dias depois, uma pessoa chamada Amy adicionou Arrua no WeChat. Arrua enviou vídeos e fotos conforme solicitado pela outra parte. Depois de um tempo, a outra parte respondeu: certo, vou lhe dar um endereço e teremos uma reunião presencial mais tarde. Em 2014, Arrua chegou a um bordel perto de Chinatown. Como ela não era bonita e era baixa, ela ganhava apenas $120 por sessão no começo. A cafetina pegou $40 dela, e os $80 restantes, mais as gorjetas, foram para Arrua. Ela serviu principalmente comida chinesa local. Arrua recebe até 10 clientes por dia e ganha cerca de $20 mil por mês. Mais tarde, para ganhar mais dinheiro, ele abriu completamente seu negócio para estrangeiros.
Muitos estrangeiros gostam da pequena Hua, dizendo que ela é charmosa e tem o charme de uma beleza oriental. Ele gradualmente conquistou muitos clientes fiéis e estáveis e sua renda aumentou muito. Alguns hóspedes são muito generosos e costumam dar gorjetas de $100. As meninas também competem entre si. Uma garota muito bonita conheceu um patrocinador rico, que lhe deu diretamente o Maserati. Em mais de 4 meses, a Hua economizou $100.000. Essas casas estão por toda parte nos Estados Unidos, algumas em áreas urbanas e outras em subúrbios. Geralmente são prédios de 2 andares sem nenhuma sinalização. Elas não parecem diferentes de casas comuns e são relativamente escondidas. Há de 5 a 10 quartos, e cada quarto é decorado com cores quentes e ambíguas. A maioria dos hóspedes dirige até lá sozinhos, e alguns mandam um carro para buscá-los. A maioria das mamazans são mulheres chinesas de meia idade. Para expandir seus negócios, eles anunciarão em sites, jornais chineses locais e revistas adultas para atrair negócios. Eles também compartilharão recursos e providenciarão garotas de programa para buscar e deixar os hóspedes de acordo com suas diferentes necessidades, operando entre várias casas e hotéis. Dizem que só em Flushing, Queens, Nova York, há dezenas de milhares de prostitutas chinesas, e casas de massagem erótica estão por toda parte nas ruas. Muitas meninas são levadas para as grandes cidades para se envolverem na prostituição. Em muitos cantos escuros, muitas meninas e clientes contraíram doenças sexualmente transmissíveis. Alguns bordéis clandestinos costumam ser fechados rapidamente devido à repressão policial severa, relatos de colegas ou brigas de gangues. As mamazans serão sentenciadas a vários meses ou anos de prisão por organizar e abrigar prostituição, enquanto as prostitutas geralmente não serão punidas severamente. Alguns até solicitarão asilo e eventualmente conseguirão green cards. A Hua geralmente presta atenção em se proteger. Ela nunca contraiu uma doença sexualmente transmissível e nunca foi presa. Durante os intervalos, ele continuava a jogar com o dinheiro que ganhava com o comércio do sexo, e as apostas ficavam cada vez maiores. Às vezes ele ganhava e às vezes perdia, mas na maioria das vezes ele perdia mais. Pouco tempo depois, ele perdeu todas as suas economias novamente. Naquela época, ele estava completamente controlado pelo desejo e pelo vício das drogas, e se esqueceu completamente da vergonha. Ele não tinha objetivos na vida e, depois que pagou o dinheiro da cunhada, ela quase parou de contatá-lo. Durante esse período, a Hua conheceu um homem de meia-idade chamado Lau Hao. Lau Hao é um jogador misterioso na faixa dos 40 anos. Ele geralmente veste um terno branco, sapatos de couro bege pontudo e muitas vezes segura um cachimbo de urze na mão. Ele é de Tianjin e é muito conhecido na comunidade sino-americana. Dizem que as pessoas de Xangai, Qingdao e Tianjin são difíceis de lidar e ninguém está disposto a ofendê-las porque são implacáveis, não deixam espaço para os outros e são difíceis de conviver. Mas Lau Hao cuidou bem de Hua. Ele o ajudou a comprar fichas, o convidou para jantar, lhe deu presentes e também lhe emprestou dinheiro para jogar. Isso fez com que a Hua sentisse uma sensação de confiança. Ele nunca teve um relacionamento desde que chegou aos Estados Unidos. No verão de 2015, a Hua se mudou para a Califórnia com Lau Hao. Os dois alugaram uma casa juntos em Los Angeles e moraram juntos. Lau Hao é um jogador profissional que frequenta grandes cassinos. A Hua às vezes o segue até os cassinos e às vezes fica em casa assistindo séries de TV, cozinhando e fazendo sexo. Ele não está no ramo há muito tempo, então sua vida é relativamente pacífica. Um dia, alguns meses depois, Lau Hao propôs animadamente fazer negócios com a Hua, com cada um investindo $80.000 americanos e garantindo um retorno sobre o investimento em 3 meses. A Hua acreditava que havia se abstido de jogos de azar por algum tempo e, por meio de suas conexões anteriores, ele contatou um bordel clandestino em Los Angeles e passou a ganhar dinheiro com a prostituição. Durante esse período, Lau Hao perguntou-lhe por que ele frequentemente não estava em casa. Ele mentiu dizendo que havia conseguido um emprego ajudando um amigo em um negócio e que estava morando na casa dele recentemente. Depois de alguns meses, a Hua conseguiu dinheiro suficiente. Quando ele entregou todo o dinheiro para Lau Hao, ele descobriu que era um negócio de cultivo de maconha. Embora seja legal cultivar maconha em muitos estados dos Estados Unidos, é necessário ter uma licença comercial e pagar impostos. Há limites rigorosos de quantidade e a qualidade da maconha também é rigorosamente controlada. Por exemplo, plantas de maconha devem ser certificadas por um laboratório antes de poderem ser colhidas. As plantas de cannabis não devem conter mais de 0,3% de THC ou devem ser destruídas.
Com base nas razões acima, muitas pessoas cultivam a planta secretamente e depois a vendem secretamente. No início de 2016, a Hua e Lau Hao começaram oficialmente negócio de cultivo de maconha. Lau Hao é imigrante nos Estados Unidos há mais de 10 anos e tem identidade americana. Ele já se envolveu em negócios obscuros antes, revendendo cupons de auxílio, roubando cartões de crédito e vendendo êxtase. Pode-se dizer que ele é um veterano. Naturalmente, ele rapidamente se familiarizou com a indústria cinzenta do cultivo de maconha. Lau Hao comprou uma vila unifamiliar avaliada em $450 mil em uma pequena cidade a 1 hora de carro de Los Angeles, com uma entrada de $100 mil. Depois que a casa foi entregue, uma reforma em grande escala começou. Primeiro, todas as paredes da casa, exceto as de suporte, foram abertas, e o primeiro andar foi convertido em uma plantação. Ele gastou outros $40 mil em equipamentos de produção, vasos de flores e sementes de maconha, além de poções, fertilizantes, luzes de LED, exaustores, equipamentos de monitoramento, etc., e então contratou alguém para roubar eletricidade de uma fábrica próxima. Afinal, se todos esses dispositivos estivessem ligados, a conta mensal de eletricidade seria de dezenas de milhares de dólares. Por fim, Lau Hao comprou um veículo comercial, removeu os bancos traseiros e o transformou em um caminhão. Depois de tudo pronto, basta esperar a colheita e regar as plantas a cada 1 ou 2 dias. Ele plantou um total de 800 plantas e teve sua primeira colheita 3 meses depois, que vendeu por cerca de $110 mil. Depois disso, ele fez uma colheita todos os meses, com uma venda média de $60 mil. A Hua observou Lau Hao carregar caixas de dinheiro, algumas das quais ele guardava em casa e outras ele enviava para outros lugares. Ele não sabia como Lau Hao lavava o dinheiro ou por quais canais ele vendia as plantas. Certa vez, ele perguntou sobre isso, mas Lau Hao manteve a boca fechada e apenas disse para ele não se preocupar com isso e apenas dividir o dinheiro. Apenas 6 meses após a primeira colheita, os dois ganharam quase $500 mil. A Hua estava muito feliz, mas Lau Hao não estava satisfeito. Ele então comprou 3 casas nas proximidades e as converteu em plantações. Ele também contratou alguns irmãos mais novos que eram os principais responsáveis por plantar, regar, colher e cuidar do jardim. Cada pessoa recebeu $6 mil. Os irmãos mais novos ficaram muito preocupados com esse salário, e tudo correu bem. Normalmente, enquanto os vizinhos não denunciarem, ninguém vai investigar. Mas não é tão simples assim como os doces inevitavelmente atraem formigas. Não demorou muito para que gangues vietnamitas e mexicanas viessem roubar, como se estivessem de olho naquele pedaço de carne gorda há muito tempo. Depois de cada coleta, Lau Hao entrega pessoalmente as mercadorias. Ele é bastante cauteloso e não entregará o canal a outros. Após a coleta, Lau Hao transportou a maconha até o local de entrega e recebeu uma maleta cheia de dinheiro. Logo após sair da garagem, 2 caminhonetes surgiram na frente e atrás e forçaram o caminhão a parar. 4 homens fortes saltaram dos caminhões com armas nas mãos, apontando os canos pretos para a cabeça de Lau Hao. Lau Hao nunca imaginou encontrar uma cena de filme policial. Ele ficou tão assustado que não ousou se mover e teve que entregar o dinheiro obedientemente. Naquela época, ele foi roubado em $100 mil. Além de roubar dinheiro diretamente, Lau Hao também encontrou outras coisas. Quando chegou a hora de entregar a maconha, a gangue vietnamita já tinha planejado tudo com antecedência e foi direto até a casa para levar a maconha. No dia seguinte, quando os irmãos mais novos foram colher as frutas, viram a plantação uma bagunça e se entreolharam perplexos. Isso aconteceu várias vezes em um ano, e alguns irmãos mais novos e tímidos ficaram tão assustados que simplesmente desistiram e pararam de vir. Lau Hao certamente sabia que esse era um caso de gangues roubando umas às outras, mas ele não podia chamar a polícia. A Hua achou que isso era muito perigoso e queria desistir do negócio, mas Lau Hao a convenceu a desistir. Ela disse que isso era inevitável neste tipo de trabalho e era suficiente para manter a maior parte dos lucros. O pior que poderia acontecer era mudar para um novo endereço. Não é que Lau Hao não tenha considerado contratar alguns guarda-costas, mas ele estava com medo de que isso levasse a um tiroteio e chamasse a atenção da polícia. Todos os seus negócios seriam destruídos, e o dinheiro roubado seria considerado dinheiro para proteção. O negócio da maconha continuou operando e, após deduzir vários custos e roubos, o lucro de todo o ano de 2017 ainda ultrapassou $2 milhões americanos. De acordo com o acordo anterior, Lau Hao e a Hua dividiriam os lucros em 6 horas e 4. Mais tarde, a Hua parou de se preocupar com o negócio e o entregou inteiramente a Lau Hao.
Ela pegava o dinheiro e jogava quando não tinha nada para fazer, muitas vezes gastando 10 ou 20 mil em uma única aposta. Gradualmente, a Rua se tornou famosa no círculo chinês. Em 2018, ele parecia uma celebridade, vestindo roupas de marca, dirigindo um Porsche 911, indo a vários lugares sofisticados todos os dias e, muitas vezes, pegando um helicóptero para os principais cassinos de Las Vegas. O humor de Ahua também melhorou. Ela sentiu o prazer de gastar dinheiro. Sua pequena figura transitava entre as luzes brilhantes e a vida noturna todos os dias. Ela sentiu que seu sonho americano havia se tornado realidade. Enquanto ela tivesse dinheiro, esse lugar seria realmente o paraíso. A pequena e remota vila de sua cidade natal havia sido completamente esquecida por ela. Nos últimos 2 anos, Ahua e Lau Hao mantiveram um relacionamento como amantes e parceiros de negócios, mas ele sabe em seu coração que não há amor verdadeiro entre eles, mas ele ainda quer se casar com Lau Hao. Seus objetivos eram conseguir um green card e se tornar dependente de Lau Hao, mas Lau Hao nunca lhe deu uma resposta clara. Sempre que Ahua tocava nesse assunto, Lau Hao protelava e evitava o assunto, e os dois sempre acabavam discutindo sem sucesso. Sem uma identidade, ele ainda não consegue criar raízes nos Estados Unidos. Entretanto, um incidente de sequestro destruiu sua vida. Lau Hao tem um filho que acabou de completar 18 anos e está cursando faculdade em Nova York. Ele tem uma personalidade muito rebelde, gasta muito dinheiro e gosta de se exibir. Ele se tornou um playboy. Um dia, em novembro de 2018, ele foi a uma boate e conheceu um grupo de pessoas e ficou muito interessado em uma das garotas. Quando saíram, às 2 ou 3 da madrugada, foram para a casa de um amigo para continuar festejando e bebendo. Ele estava prestes a voltar no início da manhã, mas assim que saiu, foi parado por várias pessoas, colocado em um carro comercial e foi embora. A outra parte exigiu $1 milhão americanos de Lau Hao e ameaçou matá-lo se ele não recebesse o dinheiro em 3 dias. Lau Hao não se atreveu a chamar a polícia, então foi discutir o que fazer com Ahua. Ela disse que não tinha muito dinheiro disponível e precisava de ajuda emergencial. Foi nessa época que Ahua descobriu que Lau Hao já era casado e tinha filhos. Ahua endureceu seu coração e finalmente sacou a maior parte de suas economias, pagou o resgate a tempo e ajudou Lau Hao a resgatar seu filho. Depois, Lau Hao ficou muito grato a Ahua e prometeu se divorciar de sua esposa, casar-se com ela e dar-lhe cidadania americana. Ele também disse que ele e a esposa não sentiam nada um pelo outro e estavam separados há muitos anos. A promessa de Lau Hao acendeu a esperança no coração de Ahua. Afinal, a identidade legal sempre foi a obsessão de Ahua, porque ele não pode retornar à China sem uma identidade. Ele não vê a família há quase 7 anos. Entretanto, na véspera do Natal, Lau Hao desapareceu de repente. Ahua não conseguiu encontrar a pessoa em lugar nenhum. Ela ligou para o celular da outra pessoa, mas ninguém atendeu. Quando ela ligou novamente, o telefone estava desligado. Quando ele correu para outra residência de Lau Hao, descobriu que a bagagem de Lau Hao havia sumido e o lugar estava vazio. Logo, Ahua descobriu um fato chocante. Todas as propriedades em nome de Lau Hao haviam sido vendidas para outros, e o negócio de maconha também havia sido transferido. Num acesso de raiva, Ahua denunciou todas essas casas. Em 2019, Ahua retornou a Chinatown em Nova York e continuou a ganhar a vida vendendo sexo. Ele tinha 34 anos na época, muitas rugas no rosto e a pele ficando opaca, e cada vez menos clientes o procuravam. Ele continuou jogando e começou a beber muito. Ele sofria de insônia severa e tinha que tomar pílulas para dormir todos os dias para conseguir dormir. Ele ainda não tinha identidade e vivia em um apartamento pequeno e decadente, como um cadáver ambulante. Todas as noites, ouviam-se gritos de uma mulher sendo espancada vindos da casa ao lado. A última vez que Lau Jin viu Ahua foi em setembro de 2019. Eles se conheceram em um cassino em 2017. Naquela época, Ahua era muito glamourosa e exalava um charme encantador. Seu sorriso sob a maquiagem requintada mostrava um toque de simplicidade e fofura. Naquela época, quando Lau Jin estava livre, ele ligava para ele e o convidava para sair para conversar e comer alguma coisa. Eu não esperava que depois de apenas 2 anos sem nos vermos, Ahua na minha frente parecesse uma pessoa diferente. Naquela tarde, em um café na 8ª Avenida, Ahua contou todas as suas experiências ao longo dos anos. Ela disse que sofreu recentemente de depressão e pensou em suicídio. Ele disse que queria muito voltar para a China, mas não tinha identidade.
Ele disse que estava completamente decepcionado com o sonho americano e que não tinha feito nenhum amigo de verdade aqui, mas eu só posso me culpar por tudo isso. Pouco tempo depois desse encontro, Lao Jin recebeu uma mensagem de Ahua no WeChat. Continha apenas algumas palavras: "Estou indo embora." Cui disse. Lao Jin respondeu: "Obrigado. Também descobri que a outra parte me bloqueou." Bom, esse é o fim da história de hoje. Obrigado por ouvir. Se você tiver algo a nos dizer, deixe um comentário abaixo do vídeo.